Ômega Web Rádio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Emerson. Bom, hoje temos mais um programa Fatos em Destaque e vamos falar sobre síndrome de Burnout. É uma síndrome que vem acometendo muitas pessoas, principalmente em razão da carga excessiva, às vezes é uma exaustão física diante de uma pressão muito grande que vem acontecendo, que acontece nas relações de trabalho, e com a pandemia isso tem se intensificado. Não só na área da saúde, que é muito clara essa síndrome, em razão dos plantões com horas excessivas, as pessoas não conseguindo descansar. Então, essa síndrome vem castigando a área da saúde, mas também depois aí de quase 2 anos de pandemia, 1 ano e meio de pandemia, a gente vê as empresas também sofrendo, e os empregados, os colaboradores de um modo geral, sendo acometidos por essa síndrome e tendo umas sérias consequências em razão disso. Bom, eu também gostaria de falar um pouquinho sobre o Afeganistão, não é? A gente tem aí uma situação bastante complicada. A gente vê a questão das relações humanas muito desgastadas no Afeganistão, né? A questão humanitária muito difícil de ser atingida, e mais uma vez as mulheres são alvos aí de uma violência iminente em razão desse grupo fundamentalista. Bom, não é mesmo, Emerson? Com certeza, Raquel. Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, os nossos internautas. Antes de entrar no tema de hoje e comentar até sobre o Afeganistão, gostaria de lamentar a morte do baterista do Rolling Stones, Charlie Watts. Faleceu hoje, que por coincidência faz 40 anos do lançamento do Voodoo Lounge. E mais uma vez perdemos aí um ícone da música, de suma importância, e aos poucos os nossos ídolos vão partindo, mas a obra vai ficando. Com relação ao Afeganistão, é uma situação que realmente preocupa, embora tenho visto algumas pessoas falarem que talvez, pelos que eles já passaram, a ideia deles seja diferente, porque ficaram presos, aquela coisa toda, mas eu particularmente acho que não mudou nada. Vai começar agora como se nada tivesse ocorrido, vamos ser diferentes. É meio aquela história do marido que está acostumado a bater na mulher e fala, não, dessa vez vai ser diferente, mas certamente não vai. É tudo uma questão de tempo. Até quando, né? Justamente isso. Vão dar aquela enroladinha, olha, paz e amor, mas de paz e amor a gente sabe que lá na frente não vai ser bem assim. Sim. Espero que as grandes potências tomem alguma providência, enfim, até para proteger as mulheres, principalmente as mulheres que ganharam uma notoriedade lá, que têm cargos políticos, enfim, prefeitas, ativistas, estão muito preocupadas com a vida delas. Sim. Então, espero que as grandes potências tomem aí alguma providência. E com relação ao tema de hoje, é um tema de suma importância. É um tema que ultimamente está sendo mais discutido, até ouvindo um pouco antes a nossa convidada conversando, é um tema antigo, foi algo até que me surpreendeu quando ela comentou, talvez até por o pessoal não entender direito o que acontece, e acho melhor ela falar do que eu, né? Então, Raquel, por favor. Vamos lá, Marcelo, vamos trazer a nossa convidada. Oi, Deise, tudo bom? Tudo bem, Raquel? Boa noite, Emerson. Boa noite, Deise. Boa noite, Marcelo. Agradeço ter aceito, né, falar sobre essa síndrome que é tão importante na nossa sociedade. Na verdade, ela surge junto com o direito do trabalho, praticamente, né?
Então, quando você começa a ter as relações industriais colocadas, esse trabalho mais massificante, no começo era um trabalho mais manual, né? E aí depois ele vem se sofisticando. Então a síndrome também muda em razão do período de tempo, mas está diretamente ligado ao trabalho industrial, ao trabalho mais massificado. Antes disso a gente não tinha porque era diferente, ou não tem registro, pelo menos. Então você pode falar um pouquinho aí sobre essa síndrome, como é que, do ponto de vista psicológico, ela tem se comportado e que tipo de público ela vem atingindo? Deise, Raquel, desculpa só dar uma cortadinha. Eu acho que seria interessante você fazer aquela menção histórica que você comentou antes, até para o pessoal entender um pouco, e até com base no que a Raquel falou agora, o pessoal entender que é uma coisa mais antiga do que nós imaginamos. Até eu mesmo fiquei surpreso quando você comentou. Sim. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. Muito obrigada por estar aqui novamente. E realmente é um assunto de extrema importância que está aparecendo cada vez mais e mais acentuado e exacerbado por conta desse momento que a gente ainda vive de pandemia, né? Muito interessante a história da síndrome de Burnout. Ela não tinha esse nome, né? Mas em 1869, um americano, George Bird, ele descreve a síndrome de Burnout, hoje conhecida como síndrome de Burnout, como neurastenia, né? Uma exaustão generalizada, e ele responsabilizava em 1869, repito, 1869, ele responsabilizava a civilização moderna pela neurastenia. Né? Em 1936, Charlie Chaplin, ele escreve e protagoniza um filme muito famoso, né? Tempos Modernos, tratando dessa jornada exaustiva de trabalho. Sim. Em 74, um alemão, Herbert Freudenberger, ele foi vítima desse problema e ele escreve realmente uma descrição científica, aí sim é passado a ser reconhecido como síndrome de Burnout. Então, só em 1974, mas é falado de alguma forma nesta síndrome desde 1869. Em 1981, isso aqui é um dado bastante importante, a psicóloga americana Christina Malasch, ela cria um questionário para identificar o grau de estresse ocupacional. E só em 1999, então assim, é recente, né? O Ministério da Saúde brasileiro inclui o Burnout na lista de doenças relacionadas ao trabalho. Então, realmente, Emerson, não foi só você que ficou surpreendido. Muita gente se surpreende quando eu trago esses dados. Porque realmente, né, se a gente for pensar na síndrome, tem muita gente que no Brasil nem conhece. A legislação trabalhista especificamente não fala da síndrome de Burnout, ela fala de assédio, ela fala que você não pode ser cobrado acima das suas forças, mas mencionar a síndrome ela não menciona. Você vê, é algo que vem acontecendo e foi muito interessante porque no início da pandemia, um pouquinho, uns 4, 5 meses de pandemia, quando tudo veio para dentro de casa, né, é que começaram a falar na TV sobre a síndrome de Burnout. Então, às vezes, pacientes meus vinham e me perguntavam, Deise, eu tô com isso? Né? E assim, eu tô com isso porque não tinha referência antes. Muitas pessoas não tinham referência. E Deise, realmente exacerbou muito. Diga, Emerson. Desculpa te cortar. Eu acho que seria interessante nesse começo, se você conseguir, claro, pela tua experiência, trazer quais seriam os principais sintomas, até para a pessoa
conseguir, de repente, identificar. Eu estou passando por uma situação que nem você comentou agora. O teu paciente vai e não sabe, eu me enquadro nisso, não me enquadro, é um caso, não é um caso, é um início, não é o início, enfim. De repente, algumas situações que são comuns em todas as áreas e você consegue identificar de forma clara, ó, isso aqui caracteriza, isso aqui nesse momento não caracteriza, mas se continuar lá na frente pode ser que venha caracterizar ou não. Então, de repente, para quem está assistindo, conseguir identificar pelo que passa hoje, ou já passou, enfim, se está vivenciando uma situação dessa ou não. Ok. Na verdade, é muito importante a gente salientar aqui que tudo acontece de forma gradativa. Então, você não acorda com síndrome de Burnout, né? Então, esses sintomas, eles são gradativos, eles vão aparecendo, eles vão tendo uma piora, né? Quem faz o diagnóstico da síndrome de Burnout são psiquiatras e psicólogos, né? E os sintomas, eu vou dizer devagarinho, porque são vários. Então, assim, sempre lembrando que precisa existir uma frequência desses sintomas, né? Não é algo que aparece esporadicamente. Então... Deise, só desculpa. Essa frequência seria como? Para o pessoal poder entender. Seria quase sentimentos e acontecimentos contínuos. Então, por exemplo, falta de vontade de sair da cama ou de casa. Então, começa com uma desmotivação aí. Você já não tem uma motivação para ir para o trabalho, ou começar, iniciar o seu trabalho, seja em home office, enfim. Cansaço excessivo, físico e mental. Então, assim, nossa, eu não fiz tanta coisa hoje, mas eu tô tão cansado. Aquelas pessoas que arrumam a cama já pensando na hora de voltar a dormir. Então, assim, o que ela faz naquele recheio de dia, né? Dor de cabeça frequente, alterações no apetite, tanto para mais quanto para menos, né? Insônia, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança, aquela sensação de que você faz, mas não dá conta, parece que você nada o rio inteiro e morreu na beirada, né? Sentimentos de incompetência, uma autocrítica muito cruel, alterações repentinas de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais, tanto intestino preso quanto intestino solto. Dentro da psicossomática, uma das especialidades que eu tenho, quando a gente fala de intestino preso, o intestino está ligado ao controle. Então, aquela pessoa que tem o intestino preso, ela tenta controlar tudo, ela tenta reter, ela tenta segurar a onda, ela tenta manter o controle. Muitas vezes ela tem essa alteração de intestino. E quando é o inverso, que é o intestino solto, é como se realmente ela estivesse perdendo o controle, né? Do que ela faz, do que está ali sobre a alçada dela. Então, esse é um dos sintomas também. Alterações nos batimentos cardíacos e evitação, ela começa a evitar, né? Um fator muito interessante também é a negação dos problemas. Então, primeiro, ela tá ali, que também é um sintoma, ela nega que ela tenha problema, e é muito importante colocar, porque, assim, quando a pessoa não enxerga que ela tem um problema, ela não precisa buscar ajuda, porque ela não tem um problema mesmo, né? Então, ela vai negando, e isso só vai piorando realmente o quadro. O trabalho dela é o mais importante, então ela supervaloriza o trabalho dela até pelo preço alto que ela está pagando, e ela sabe disso. Desvalorizar as outras pessoas, desvaloriza as outras pessoas, começa a ter cinismo, aversão ao contato social, e muitas vezes pode ficar agressivo. Ela está sempre ou mandando e-mail,
ou no WhatsApp, ou ela está sempre checando mensagens. Os valores que ela tinha, ela já não tem mais. Então, por exemplo, família, lazer, amigos, já são encarados como futilidade, também é um sintoma, né? Que é o sintoma do isolamento. Então, realmente, são sintomas bastante importantes aí, que tanto afetam a parte física, quanto psicológica, né, quanto emocional. Realmente, você pode ter muitos fatores ou poucos fatores desses, mas que acabam se agravando em dias, em semanas. Em cima disso que você passou, Deise, por exemplo, se a pessoa tiver um fator só, eventualmente ela pode vir ser enquadrada nessa síndrome ou não necessariamente? Não necessariamente. Um fator pode ser o gatilho, né? Ela pode desencadear outros fatores. Mas você precisa ter aí alguns fatores que te levem a diagnosticar uma síndrome de Burnout e não um transtorno de ansiedade, não um transtorno depressivo. Eu acho que é importante você fazer essa diferenciação, porque até você estava falando alguns sintomas e me veio no pensamento, como é que eu consigo diferenciar, de repente, essa síndrome de um quadro de estresse ou de quadro de ansiedade, enfim, se é que, de repente, não é a mesma coisa, enfim, como é que eu consigo delimitar? A própria síndrome de Burnout ou esgotamento profissional já traz este nome e nos dá um norte. Por exemplo, se eu posso sentir tudo isso e posso ser uma pessoa que estou enlutada, mas eu não tenho um trabalho excessivo, eu não tenho cobranças, eu não tenho a chefia ali me fazendo pressão, então eu posso sim tratar estes sintomas, né, como depressão. A depressão, ela está muito ligada ao passado. Então, o que eu perdi, o que levaram de mim, né? Ou eu perdi uma pessoa, eu perdi um animal, eu perdi um objeto que parece que parte de mim foi junto. E eu posso realmente ter todos esses sintomas aqui, mas partindo do princípio que eu estou enlutada de alguma forma. A crise de ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele pode dar muitos desses sintomas aqui. Mas o gatilho dele eu não vou dar conta. Então, eu não vou dar conta, eu não sou tão boa, ou eu tenho, por exemplo, eu tenho a entrevista hoje aqui na Rádio Ômega, meu Deus, será que vai ser bom? Eu não vou dar conta, eu tenho dor de cabeça, eu tenho palpitação, é ansiedade. Já a síndrome de Burnout, o gatilho dela é uma pressão por conta do trabalho, é um trabalho excessivo, um trabalho de longas horas, um trabalho de muita responsabilidade, está ali estritamente ligada ao trabalho. Então, para ela existir, para ficar claro, pessoal, para ela existir, tem que necessariamente ter uma relação de trabalho. Sim, é isso mesmo. Inclusive, é muito comum, e é muito interessante colocar, né, que ela vem, né, ela está muito ligada, por exemplo, um gerente, ele depende de resultados de outras pessoas, da performance de outras pessoas. Então, imagina como é difícil você estar sofrendo uma pressão, por exemplo, dos seus diretores, né, e você, enquanto gerente, você tem que cobrar dos seus supervisores, e você está ali no recheio do sanduíche. Né, você tem metas, então a Raquel trouxe a pandemia, né, que piorou muito. A gente teve aí um alto nível de absenteísmo, né, ou seja, falta de peças, falta de colaboradores afastados pelo Covid, e as empresas têm que entregar, elas têm meta para bater, e elas não vão passar a mão na sua cabeça, porque a coisa tem que andar, né? Então, até por conta desse momento, que essa síndrome, ela ficou muito exacerbada e acelerada, como muitas coisas se aceleraram, né?
quando a sociedade acelera, em termos de trabalho, as doenças também aceleram, mesmo que pessoas estejam desaceleradas aparentemente por conta do isolamento. Sim. Deise, é importante, né, a gente falar aqui que não é só uma relação de emprego, porque às vezes as pessoas podem entender que a síndrome só acontece quando eu tenho subordinação. Quer dizer, na verdade, a subordinação está muito ligada à questão da seletista, de você ter uma carteira assinada, né? Vamos colocar em termos mais fáceis para as pessoas entenderem. Mas, na verdade, essa síndrome pode ser desenvolvida quando a pessoa tem um contrato, por exemplo. E aí ela também é pressionada. Ou quando a pessoa é uma pessoa jurídica que presta serviço e que também é pressionada. Então, isso pode acontecer nas relações não só de emprego como de trabalho, onde eu não tenho efetivamente uma subordinação, às vezes, direta, mas eu tenho cobrança, e essa cobrança pode gerar essa síndrome, né? Sim, Raquel, isso é muito comum com workaholics, com muitas pessoas que não têm chefe. Por exemplo, eu me permito me dar como exemplo. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, eu tenho consultório há 21 anos. Eu nunca trabalhei tanto. Quando eu comecei a perceber essa demanda, né, em função da pandemia, eu comecei a me cuidar mais. Por quê? Você estar atento aos seus sentimentos, aos seus hábitos, é uma forma de você evitar que você tenha uma doença, né? E assim, eu preciso me cuidar para que eu possa cuidar do outro. Então, o caso de psicólogos, de enfermeiros, de médicos que estão na linha aí do front, né? Já estiveram muito, mas ainda estão muito, né? E então, por exemplo, o que eu fiz? Eu intensifiquei o meu lazer, por incrível que pareça. Ouvir música, não dava para sair de casa, né? Mas ouvir música, eu voltei a fazer tricô, o tempo que dava eu lia, eu saía para caminhar quando dava. Então, atividade física é uma coisa muito importante, você tirar o foco do trabalho é muito importante. Eu não podia tirar o foco do celular, né, porque eu atendi muita emergência, então, assim, não tinha jeito, celular, e-mail, eu tinha que estar ali próximo, mas o que dava para eu brincar com as crianças, para eu fazer jogo da memória com elas, cozinhar, né? Então, qualquer coisa que estivesse ao meu alcance, eu tirava o foco para que eu pudesse me preservar. Sim. Eu acho que, assim, a pandemia, ela trouxe para muita gente essa questão de você ter uma cobrança maior, não é? Ter que lidar com o luto, de um lado, ter que lidar com as cobranças e com o medo de uma falência, com medo do desemprego, e isso acabou levando a própria pessoa a se cobrar mais. Então, eu acho que a síndrome também, ela vem hoje mais intensificada, porque a própria pessoa acaba se cobrando, né? Principalmente quem é chefe de família, né? Aquelas pessoas que sustentam a família, que elas não podem contar com mais ninguém. Então, eu acho que isso acabou pesando muito e fazendo com que essa síndrome acabasse piorando, né? Porque o teu isolamento, de uma maneira ou de outra, faz com que você tenha mais pensamentos negativos, na minha opinião, né? Sim, infelizmente, o pensamento negativo, ele sempre vai prevalecer. Você precisa fazer o exercício, porque é exercício, de transformar um pensamento negativo num pensamento positivo. O pensamento negativo também é um sinal. Então, um dos fatores preventivos, por exemplo, da síndrome de Burnout, é você se afastar de pessoas que só reclamam,
que tem pensamentos negativos, e isso vale para ansiedade, isso vale para depressão. Eu acho que para qualquer estado de saúde em geral, né, eu sempre falo, a alegria, ela contagia, a tristeza também, a insegurança também, o medo também, né? Então, realmente é cuidar mesmo, cuidar de corpo, cabeça, né, corpo, mente e alma e tudo que tiver para cuidar. É isso mesmo. Quando a gente fala, eu falei com você, inclusive, que teve uma reportagem num jornal de grande circulação, e esse jornal trazia justamente o aumento dessa síndrome sentido por pessoas que antes não sentiam tanto, né? Então, cargos de liderança, CEOs, diretores, porque, na verdade, a reportagem falava exatamente isso, que eles começaram a avocar para eles aquela angústia dos subordinados e também a questão do que aquilo podia causar no próprio desempenho dele. Então, essas pessoas de chefia que geralmente não têm esse tipo de situação acabaram vivendo isso, né? As pessoas que têm liderança, enfim, e que geralmente têm um pouco mais de inteligência emocional, né? São mais preparadas para isso, acabaram tendo mais problemas em razão da pandemia. Sim. Isso procede, não procede? Procede. Eu atendo empresas também com rodas de conversa, que é a grande bola da vez, né? Então, as empresas estão abrindo espaço para isso, e você percebe realmente a angústia, porque, assim, na verdade, é um efeito cascata, né? Você tem um grande objetivo e é um efeito cascata. Você tem... além de você lidar com as suas angústias, você tem que lidar com as angústias dos outros. Então, muita coisa que eu escuto em roda de conversa é assim: Deise, eu não fui treinado para dar suporte para o meu subordinado quando ele está enlutado ou quando ele está com síndrome do pânico. Hoje eu tenho atendido depressão, ansiedade, síndrome do pânico e burnout. É a maior demanda hoje. Sim. Então, na verdade, ninguém estava preparado para levar o trabalho para dentro de casa, a escola para dentro de casa. Para você dar suporte, você não é psicólogo, você não é terapeuta, e ali no momento de apagar fogo, né, você escuta a angústia do outro, o outro vem para cima de você, emocionalmente falando, e como é que você dá conta? Então, eu tenho rodas de conversa que o título é Cuidar de quem cuida. Sim, né? Porque ficou mais difícil ainda para essas pessoas conseguirem manter equilíbrio, né? Porque é difícil numa época de tanto conflito, de tantas perdas, não é? De tanto... O ar parece que fica mais denso, e essas pessoas conseguirem manter equilíbrio. Não é fácil, né? É uma situação realmente que ninguém está preparado, ou a imensa maioria das pessoas não estão preparadas para vivenciar uma situação como essa, até porque é a primeira pandemia deste século, né? Então, as pessoas que nasceram depois da década de 60, 70, elas não vivenciaram nada de uma guerra ou de um grande conflito que tenha causado perdas como a gente teve com essa pandemia. Exatamente, é isso mesmo. Eu tive um paciente que veio me procurar, ele é um diretor de uma multinacional, ele perdeu 7 pessoas da família. Então, como que você se comporta emocionalmente no seu dia a dia, tendo todas as responsabilidades de um diretor, estando enlutado, e eu não falo neste grau, né, porque eu acho que todo luto é um luto 100%, mas com
tantos lutos, com tantas perdas, como é que você administra, né, sem um apoio terapêutico, tudo isso? É muito difícil. E você não precisa perder 7 pessoas da sua família. Você pode perder uma, né? E sofrer da mesma forma. Sim. Né? Não é quantidade, né? Mas é realmente a tristeza, são as fases de luto que você passa, uma grande responsabilidade nas costas. E, Raquel, você foi super pertinente no que você falou. Não precisa ser um diretor, né? Eu não tenho chefe e eu tenho as minhas angústias, eu também tenho rede de apoio, eu também tenho suporte. Nós estamos falando de seres humanos, né? Sim. Antes de falar de um diretor, seja lá que cargo ele tenha, né? Mas realmente ficou muito difícil para a maioria das pessoas. E além de tudo, a gente teve não só o enlutamento, né? Algumas pessoas que ficaram muito debilitadas depois da Covid, outras pessoas que se divorciaram, a gente, né, os advogados tiveram muita demanda nesse sentido, fora as pessoas que perderam absolutamente tudo. Então, faliram, né? E é difícil você lidar com tudo isso. Então, eu acho que realmente essa síndrome acaba judiando muito das pessoas, de um modo geral, principalmente por causa da pandemia, né? Agora, eu queria te perguntar o seguinte: você acha que um assédio moral, né? Então, a prática reiterada de uma brincadeira que ofende um empregado ou um colaborador, ela pode virar uma síndrome de Burnout? Ela pode virar porque ela começa com uma depressão. Ela começa, por exemplo, vamos supor, um colaborador sofreu assédio, seja que tipo for, né, moral, sexual, não importa. O que acontece? Ele pode começar na falta de vontade de sair da cama e sair de casa. Sim. Então, ele pode começar a sentir sintomas físicos até para fugir do trabalho, né, do enfrentamento. Porque um dos sintomas da síndrome de Burnout é você se desinteressar pelo trabalho. Chega uma hora que para você tanto faz. E ele está essa síndrome está intimamente ligada com depressão, com estado depressivo. Chega uma hora que você tenta lutar, você tenta se defender, você tenta lutar, chega uma hora que você fala, quer saber? Vou largar a mão. Né? E aí você tem um comprometimento da autoestima, você se isola, e aí vem mais trabalho, porque você não comentou o que estava acontecendo, e vem cobrança, e aí sim, né, de uma depressão, você pode entrar na síndrome de Burnout. Deise, eu queria aproveitar e voltar um pouquinho no que você comentou daquelas rodas de conversa. Sim. Eu sei que, lógico, empresa grande consegue contratar o teu serviço, enfim, mas pensando naquela empresa menor, familiar, poucas pessoas, quais as dicas que, de repente, você poderia passar para essas pessoas, até para tentar essa questão que você falou de de repente, está com problema e vai desabafar com o outro, que também já tem os problemas dele, e aí não consegue ajudar, e começa a virar aquela bola de neve dentro da própria empresa, um não ajuda o outro, e a coisa vai se complicando. De repente, quais as dicas para tentar, para essa empresa pequenininha que não consegue, lógico, o ideal seria procurar um profissional, ajudar, fazer a assessoria, aquela coisa toda. Mas, de repente, para evitar que a coisa tome um volume maior, tem alguma coisa que, de repente, eles poderiam fazer aos moldes dessas rodas de conversa, algum trabalho em equipe, sei lá, tal dia vamos ao cinema, enfim, tem alguma... Sim. Emerson, é muito importante colocar assim, eu atendo empresas pequenas,
Então, eu vou dar essa dica que você está me dizendo, né? Mas, assim, eu atendo empresas pequenas, por quê? Também eu atendo empresas pequenas. É muito importante que nessas rodas de conversa, você tenha um facilitador. Então, você tenha um mediador, um facilitador, realmente capacitado para que você possa fazer esse papel. Então, por exemplo, essas rodas de conversa, elas me permitem hoje atender grupos. Então, eu não estou nem falando de pessoas que trabalham juntas. Mas, por exemplo, eu fiz uma roda de conversa com mães. Né? Então, eu fiz uma roda de conversa com mães. Eu fiz uma roda de conversa com uma imobiliária, com pessoas de uma imobiliária, os colaboradores de uma imobiliária. Eu fiz uma roda de conversa com um hotel daqui de Santos. Então, é possível que você tenha realmente essa tratativa com pequenos grupos. É muito interessante, porque você está ali como um profissional capacitado e você vai saber exatamente mediar aquela roda. Para quem não pode, não tem condições de ter um facilitador, e aí eu entro na sua pergunta, Emerson, essas pessoas, elas podem se reunir, né, e quando eu falo se reunir, oh meu Deus, que fugiu, virtualmente, né, elas podem se reunir, e elas mesmas podem trazer temas para essa roda de conversa, que pode ser de 30 minutos, pode ser de 1 hora, né? Então, vamos falar de como que a gente lida com essas pessoas que acham que a pandemia passou e não precisam se cuidar mais, e acham que a gente que se cuida é exagero, por exemplo. E eles ali, entre eles, vão discutir sobre este tema. Como se fosse quase um churrasco sem churrasco, né? Porque tem que ser virtual ainda. Então, as próprias pessoas podem montar grupos e levar temas para que sejam discutidos. É lógico que um facilitador capacitado, ele faz a diferença, porque ele vai nortear, ele traz assuntos para reflexão, então é diferente, mas não deixem de fazer. Né? Podem até começar a fazer isso, e se houver a necessidade, se eles sentirem a necessidade, eles podem contactar uma pessoa, um profissional, né, que esteja capacitado para ajudar. Só ali eles já vão levantar questões. Isso é importante, é muito importante que as pessoas deem o primeiro passo. E isso serve para a família, né, na família, no trabalho, adolescentes. São rodas de conversas que são muito ricas. E aí, pelo que eu estou entendendo... Desculpa, Deise, pode terminar o que você estava falando, desculpa. E assim, às vezes, nessas rodas de conversa, surgem assuntos que são de extrema importância. Né? Automutilação em adolescentes, família que estão todos juntos em casa, estão com dificuldade de comunicação, não sabem como falar, como se portar, e aí a gente entra... Então, pelo que eu estou entendendo, Deise, nessa questão de roda de conversa no ambiente de trabalho, o tema não necessariamente tem que estar ligado com o dia a dia ali do trabalho. Pode ser um tema de fora, que de repente eles vão conversar, enfim, trocar uma ideia. O que você acha sobre isso, sobre aquilo? Pelo que eu entendi. Emerson, quase nunca é sobre trabalho. É raríssimo. Até porque, senão, essas rodas podem gerar mais conflito do que solução, né, Deise? Sim, e uma coisa muito bacana, Raquel, que você falou de conflito, o facilitador, antes da roda, ele faz acordos de convivência. Então, isso é muito importante. Né? Sim, sem dúvida. Porque vai permear. E aí, qualquer coisa que você tenha que seja ali exacerbado e que a coisa esteja inflamada, você fala, gente, olha só, lembra do nosso acordo de convivência? E aí você tem uma âncora, né, para você manter ali uma ordem. Então, por isso é importante você ter a presença de um facilitador. O famoso combinado não sai caro. Exatamente.
Bom, Deise, agora vamos prestigiar as pessoas que estão vendo a gente. Então, a Maria Purificação, o Fernando Passos, ele disse o seguinte: só tomei ciência dessa síndrome através da jornalista Isabela Camargo, que passou por esse problema e chegou a ser demitida da Globo. Esse ficou um caso bem famoso, né? Ela chegou até a dar várias entrevistas, enfim. Ela realmente ficou bastante abatida com essa síndrome, né? Muito. E abate mesmo. A gente tem aqui o João Lima dando boa noite, o Alcides Catarino dando boa noite, o Eduardo Filete, boa noite a todos, excelente programa. Patrícia Mantovani, Deise, gente, a Deise é incrível. Então, parabéns aí pelas pessoas que estão prestigiando a gente. E eu queria te perguntar, diante aí de muitos profissionais liberais também estarem nessa questão, porque muitas vezes, como você falou, né, você não depende só de você. Então, alguns profissionais liberais, em todas as áreas, na saúde, no direito, na engenharia, eles muitas vezes dependem de outras pessoas. Isso também gera um estresse, né? Então, essas pessoas também podem ser acometidas dessa síndrome. Só que muitas vezes eu acho que é mais difícil elas tratarem, porque quando você é autônomo, é muito complicado você parar. E o que isso pode levar? Raquel, de novo, né? A gente está falando do ser humano dentro de um ambiente corporativo ou não. Ele leva aos mesmos tipos de sintomas, sofrimento. E assim, jamais uma pessoa vai vir a óbito por uma síndrome de Burnout. Mas ele pode vir a óbito por uma depressão. Então, nós estamos falando de distúrbios emocionais, onde uma coisa puxa a outra, né, e um distúrbio acarreta o outro. Então, na verdade, é um distúrbio que começa pequenininho e ele é grande, ele passa para o outro e aquilo vira uma bola de neve. Por exemplo, quando nós falamos do Covid. Muitas pessoas vêm a óbito por sequelas do Covid. E não propriamente dito. Porque depois de 14 dias você não tem mais. Sim. Né? Você lida com as sequelas. Então, da mesma forma, se isso não for tratado, para onde vai? Com certeza não vai para um lugar bom. Né? Porque aquilo só vai piorando, é gradativo. É muito interessante porque a síndrome de Burnout, ela tem 10 fases. Ela tem 10 etapas. Então, você tem, primeiro, essa hiperintensificação pelo trabalho, né? Então, você entra no olho do furacão ali. O segundo, já vem o descaso por necessidades pessoais. Então, entra sono, vida social, como eu coloquei. O terceiro, aversão a conflitos, que nós falamos aqui, você vai largando mão, né? Então, você não quer mais enfrentar nenhum tipo de problema, né? E aí você começa a ter os sinais físicos. O quarto é uma reinterpretação dos valores, então, quando você começa a se isolar e você vai deixando família, amigos de lado. O quinto é a negação dos problemas, como a gente também colocou aqui, desvalorizar outras pessoas, ironia. O sexto é o recolhimento, então ele se recolhe, né? E aí sim ele fica ali nas mensagens, nos e-mails, como nós mencionamos também. A sétima fase, ele começa a não se reconhecer. Nossa, mas eu não era assim.
né? Ele começa a ter alterações de memória, ele começa a levar tudo para o lado pessoal, qualquer brincadeira que façam, qualquer coisa ali, ele já perdeu a esportiva, então essa é a 7ª fase, né? A 8ª fase, ele tem uma tristeza profunda, não tem prazer de nada mais, então você percebe que ele já está bem comprometido, ele acha que tudo vai dar errado, que ele não tem saída. A 9ª fase é o colapso físico e mental, então não está dando conta de fazer mais nada. E a 10ª é a internação e tratamento psiquiátrico. Sim. Mas é sempre bom também colocar que é raríssimo chegar nessa 10ª etapa. Geralmente, essas pessoas chegam até a 5ª, 6ª etapa, que é realmente ficar ali aficionado, e-mail, e ele só se foca ali nas coisas de trabalho, e o resto não tem muita importância. E os outros são errados, ele não. Deise, essa evolução se dá de forma rápida, demorada, de fase para fase, depende de pessoa para pessoa, de trabalho, enfim? Sim, cada caso é um caso, né, Emerson? Não dá para generalizar. Você pode ter pessoas que caminham mais rápido para isso, porque lidam com a angústia de uma forma mais difícil, né? Estão mais comprometidos ali, e até por históricos, até por antecedentes, vamos colocar assim, você tem uma predisposição à depressão, você tem uma predisposição à ansiedade, e ali aquilo corre mais rápido, né? Vamos colocar assim, corre por fora mais rapidamente. Depende muito, é importante. Uma coisa que é muito importante trazer para vocês é assim, são duas coisas muito importantes. Existe um tripé na vida da gente, né? Que é o trabalho, a vida social e familiar e atividades físicas e lazer. E eu sempre digo assim, que é um tripé. Então, quando um está meio manco, você ainda tem 2 que você está se segurando ali. Quando 2 estão mancos, pode correr, que é problema. Então, corre e vai ver o que está acontecendo, porque não está bom. Né? E uma outra coisa muito importante que eu quero colocar é que tanto o SUS quanto os RAPs, que é Rede de Atenção Psicossocial, está apta a oferecer de forma integral e gratuita todo o tratamento, desde o diagnóstico até tratamento medicamentoso. Isso é super importante falar. Sim. E as pessoas, por exemplo, eu tive alguns clientes, eu já tive cliente de chegar para mim e dizer, olha, se eu continuar trabalhando, eu vou me matar. Eu já ouvi isso dentro do meu escritório. E aí eu fiquei, imagina, né? Eu também não estou preparada para lidar, quer dizer, eu não tenho nenhum preparo do ponto de vista psicológico para lidar com esse tipo de situação. Mas é evidente que ali naquele momento eu percebi que a pessoa estava ou sendo muito assediada ou estava já sofrendo dessa síndrome. E eu falei, não, você acha que o trabalho merece isso? E aí você vai tentando contornar aquela situação para que a pessoa procure um profissional, né, competente para poder ela falar, conversar. Mas isso não foi uma vez, eu ouvi isso algumas vezes. Do estresse profissional ser tão grande, da pessoa dizer, não, se eu continuar assim, eu não posso parar de trabalhar, mas se não tiver solução, eu vou me matar. É isso mesmo. É o limite de cada um, né? E é muito Sim. triste. E assim, isso que você está trazendo, Raquel, é muito recorrente e às vezes as pessoas me perguntam, né? Deise, diz aí qual é o mais importante de tudo. O mais importante de tudo é falar. Falar do que você sente. É pedir ajuda. Falar. Fala para um, fala para outro, fala para outro, fala para alguém que você confie. Alguém vai conseguir te ajudar. Fale.
Sim, né? Porque senão essas pessoas se calam e aí aquilo vai virando uma bola de neve dentro dela e muitas vezes os familiares não percebem, né? Os amigos também. Hoje a gente vive num mundo que é muito difícil alguém te ouvir, né? As pessoas não têm muito tempo. E eu acho que é por isso que é tão importante a gente desmistificar a terapia, a gente desmistificar essa questão que eu ainda ouço às vezes, não, vai no psicólogo ou no psiquiatra, é uma pessoa que está desequilibrada mentalmente. Não, às vezes é porque a pessoa precisa, ou não está dormindo direito, ou está com uma série de problemas e não tem com quem conversar, e é extremamente importante cuidar da alma como a gente cuida do corpo, né? Sim, sim, e é o que eu falo, né? Eu falo terapia é autoconhecimento. Terapia é autoconhecimento. Não tem aquela história de falar terapia é para louco, né? Tem esse ditado popular aí. Sim. E não é nada disso. E assim, eu digo para as pessoas, você está com dor de estômago? Você procura um gastro. Você está com alteração de peso? Você procura um endócrino. Você está com uma dor no pé, torceu o pé? Você vai no ortopedista. Você tem taquicardia, tem pressão alta? Você vai no cardiologista. E quando você se sente desconfortável, angustiado, tem todos esses sintomas que a gente disse, por exemplo, no caso de ansiedade, tem sudorese, tem taquicardia, tem um bolo aqui na garganta, acha que vai morrer, procure o psicólogo, procure o psiquiatra, procure qualquer profissional que muitas vezes vai saber te encaminhar para um psicólogo ou para um psiquiatra, né, dependendo da sua queixa. Mas estamos aí, né? Eu falo que psicólogo ele tem um pouco de faxineiro ou de um funcionário de casa. Quando está tudo muito bagunçado, né, a gente tem esses anjos que a gente encontra, né, que você fala assim, por favor, me ajuda a organizar aqui, olha, a casa está uma bagunça, eu não sei nem por onde eu começo, né, e eles vêm, ajudam a gente, a casa fica cheirando, né, limpeza, você sai do trabalho e fala, nossa, que casa cheirosa, né, tudo limpinho e tal, e eu falo que o psicólogo, ele tem um pouco disso, né, ele ajuda as pessoas a arrumarem a sua casa interna, né. Então, é exatamente isso, como cardiologista, ortopedista, né, um colaborador, um funcionário de casa, e é isso, não tem nada de bicho de 7 cabeças, né, e nem preconceito, não dá para ter. É isso mesmo, né, a gente tem que acabar com esse preconceito, é um preconceito que a gente percebe, né, quem lida, ainda que seja na área jurídica, a gente percebe que existe um despreparo até pelo INSS, né? Muitas vezes a pessoa está doente com uma doença, né, da alma, e o INSS, ele simplesmente não te afasta, não faz nada e acha que você não tem nada, porque a dor, né, quer seja física ou psicológica, você não tem como mensurar. Então, isso é muito difícil. E as pessoas precisam entender que depressão não é frescura, né? A síndrome de Burnout não é frescura, é uma coisa séria e que precisa ser cuidada, porque senão pode levar a outras consequências muito mais graves do que a gente já colocou aqui, né? Ainda que sejam poucas pessoas, mas toda a vida tem que ser preservada. Exatamente, perfeito. É isso mesmo. Bom, Deise, a gente está chegando, infelizmente, ao final do programa. Eu vou passar agora a palavra para o Emerson, para ele fazer as considerações. Deise, gostaria de te agradecer mais uma vez pela participação, um tema sensacional. O tempo voou aqui, eu olhei e falei, nossa, já chegamos no final aqui. Já gostaria de deixar o convite mais uma vez para você participar, a gente conversar mais um pouco sobre esse tema. Eu queria te fazer só 2 perguntas. Se mudou o perfil das pessoas que passaram a te procurar em função da pandemia ou não?
E se houve um aumento dessa procura, porque as pessoas começaram a tomar conhecimento maior dessa síndrome. Você sentiu que houve alguma alteração ou não? Emerson, acho que mudou o perfil, sim. As pessoas estão sofrendo uma grande pressão, principalmente no retorno ao trabalho, né? Então, quando as pessoas se adaptaram a ficar em casa, muitos voltam. Então, isso foi um gerador de muita insegurança e uma dificuldade, tanto para quem recebe esse colaborador que está voltando, quanto este colaborador que está, entre aspas, se expondo novamente. Então, esse é o grande momento do consultório, e este momento é permeado por vários sintomas e vários distúrbios, como eu coloquei. Então, realmente mudou, sim. Um outro fator foi a carência está em alta, infelizmente, né? Muitas pessoas ainda se sentindo sozinhas, abandonadas, mesmo quando não estão. Mas a sensação de solidão, ela é muito grande, né? Então, realmente, o perfil do consultório mudou, sim. Em contrapartida, as empresas, elas abriram portas para um respaldo bastante importante para esses colaboradores. Então, eu acho que tem o que é difícil, mas também tem o que as pessoas estão facilitando aí. Eu acho que mudou também o perfil de muitas empresas. Isso também é muito bom. Bom, Deise, eu quero te agradecer, né? Mais um programa, foi muito bem explorado. Eu acho que realmente a gente precisa falar, né? As pessoas não sabem, muitas vezes, que sofrem de uma síndrome, e isso é novo, né? Para a área jurídica também é extremamente nova. Então, tudo isso tem que ser muito bem alinhado, desenhado, para que as pessoas possam se curar, se tratar e possam procurar os seus direitos também, porque eu sempre digo que antes de qualquer trabalho tem que vir a saúde, né? Sem saúde a gente não trabalha. Essa que é a grande verdade. Mas eu queria te perguntar, nós tivemos um episódio nas Olimpíadas, daquela ginasta norte-americana, ela desistiu, né, de competir, ela era a grande vedete da ginástica olímpica, do salto ornamental, e aí ela disse, né, claramente que se sentia pressionada. A gente poderia enquadrar isso com uma síndrome de Burnout? Eu acho que é muito difícil diagnosticar isto desta forma, né, sem um conhecimento de causa, mais profundo, né? Exatamente. Mas, aparentemente, pode ser enquadrado, sim. Não tenho essa garantia, mas a cara, né, o cenário pode se enquadrar, sim, numa síndrome de Burnout. E outra coisa que eu queria te perguntar, você acha que essa geração dos anos 2000 para cá, ela é mais suscetível a essa síndrome do que as gerações anteriores? Depende do grau de maturidade, do grau de envolvimento, do grau de comprometimento, de responsabilidade, de cobrança que essa pessoa vai ter, né? Porque, na verdade, é sempre, Raquel, o que significa aquilo para cada pessoa. Sim. Né? Então, como a pessoa lida, dependendo da responsabilidade que ela tem, de onde ela quer chegar, o que ela tem como objetivo de vida. Então, na verdade, tudo isso muda, né? E cada um funciona de uma forma. Tá certo, Deise. Bom, eu quero que você deixe aqui o seu contato e um recado, né, para as pessoas se prevenirem dessa síndrome, para não serem atingidas de uma maneira aí assoladora. Sim. Meu contato de WhatsApp
é 11 99689 2745. Vou repetir aí para vocês. O WhatsApp é 11 99689 2745. Meu nome apareceu aí várias vezes. Vocês me acham no Facebook, como Deise Helena De Simone, no canal do YouTube. Tem um canal que está abandonado por tanto trabalho, ele ficou meio parado ali, mas ele existe. E no meu Instagram é Deise Simoni. Então, já é aí um canal, eu estou à disposição para as pessoas que quiserem conversar, tirar dúvida. É isso, né? É muito importante nós sermos um canal aberto, né? E eu deixo, assim, um conselho de todo o meu coração para cada um que está passando por angústias, né, em relação a trabalho, que se sente de alguma dessas formas aqui que nós falamos tanto. Nada vale a sua vida. Preserve-a, cuide de você. Como a Raquel colocou, sem saúde não tem chance de absolutamente nada. E peçam ajuda, falem sempre. Tá certo, Deise. Agradeço imensamente, né, a sua colaboração aqui com o programa e até a próxima. Bom, até, boa noite, Raquel. Obrigada, Emerson. Boa noite. E nós ficamos hoje com mais um Fatos em Destaque e até a próxima semana. Tchau, tchau, Deise.